Olá, amigos. Bom estar aqui mais uma vez, junto a vocês, falando do Evangelho do Cristo, falando da doutrina espírita, buscando nessas reflexões acalmar os nossos corações, buscar a nossa essência maior, elevar o nosso padrão vibratório e assim fortalecer as nossas energias para as caminhadas que nós temos aqui na Terra, auxiliando sem cessar aqueles que se aproximam de nós e auxiliar a nós próprios, mudando o nosso pensamento, buscando a cada instante que nos vem algum pensamento não muito bom, automaticamente, já despertados, mudarmos a faixa vibratória. E agradeço a Deus sempre por mais um dia de vida, a oportunidade de viver, mesmo com as dificuldades que cheguem até nós, que chega até mim, e todos nós estamos na Terra e vamos passar por dificuldades. Mas agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida. Agradeço sempre com muito carinho, muita gratidão a Seca por essa oportunidade de aprendizado, de aprender junto, ensinar, aprender, é uma troca com todos vocês. E graças a Deus temos esse cantinho onde podemos refletir o que já fizemos, o que precisamos fazer para alcançar ainda mais o Evangelho de Jesus. Então, que Deus abençoe cada lar, todos os necessitados, todos aqueles que levam no coração as mágoas, as frustrações, as tristezas. Muitas vezes nem mesmo sabem o porquê de tantos sentimentos. Que esses corações sejam envolvidos com as bênçãos de Maria, as bênçãos de Jesus e de Deus nosso Pai, fortalecendo-os na caminhada, no dia a dia, aqui na Terra. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. E assim, no estudo de hoje, nós temos aí o livro dos Espíritos, que vem sendo estudado já há algum tempo. Semana passada, a nossa companheira falou um pouquinho das questões 946, 945, e hoje venho falar a vocês a 947, 948, 949 e 950. É uma continuidade do capítulo, né? Penas e gozos terrenos. O suicídio. O suicídio é sempre um tema muito triste. Ele é muito amplo nos sentimentos mais penosos que o espírito venha a conhecer. E esse capítulo, né, capítulo 1, é o livro 4, item 6º, desgosto pela vida, suicídio. Então vamos começar assim. Sempre eu coloco que nós somos filhos do Pai, filhos de Deus.
Deus é o Deus da vida, é o Criador da vida, né? Imagina todo esse universo, toda essa natureza do nosso planeta. Vamos só no nosso planetinha Terra aqui. Olha a infinidade de vidas que se tem na fauna, na flora, no vegetal ali, no animal e o mineral. Então, na raça humana, nas constelações do céu, olha a infinidade de vida, só vida. E a nossa vida, olha a máquina perfeita que o nosso corpo é, né? Se nós pararmos para analisar, olha a perfeição, olha o amor, a dedicação que o Pai concedeu a todos nós e concedeu a esse planeta maravilhoso, com todas essas belezas, essas maravilhas, para nós. Para isso nós temos a inteligência, para pensar, para buscar, para analisar, ver o que é certo, o que é o errado, qual caminho melhor seguir. E ainda temos Jesus. Jesus, o nosso exemplo, aquele que veio e vivenciou tudo, todas as necessidades do homem encarnado. E a cada necessidade, ele mostrava para nós, vivenciando ali na prática, o caminho e a solução. Então, nós temos aí tudo perfeitinho para o nosso caminhar, para o nosso crescimento, né? E as encarnações. Erramos, falhamos, voltamos para o plano espiritual. Temos a oportunidade de voltar para a Terra, que é o perdão de Deus, é esse amor. Ele nos perdoa. De que forma que é esse perdão? Outra oportunidade de vida, junto àqueles que de repente eu deixei a desejar, ou aqueles que um dia provocaram a minha dor, e eu tenho oportunidade de estar junto para que haja os reajustes. Então tudo isso é maravilhoso. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus para com o seu filho, nós. E percebemos que a cada dia mais o número de suicídio aumenta. Hoje temos aí um mundo de tecnologias, um mundo de inteligências múltiplas, agindo, buscando as melhores formas de terapias, de autoajuda, literaturas e literaturas. E buscamos tudo isso. Só que ao buscar tudo isso, muitos de nós nos esquecemos do Cristo. O Cristo Consolador, Cristo Vida. Aí nos perdemos em tantas filosofias e teorias, nos embebedamos de tanta ciência e esquecemos o principal. Somos filhos de Deus. Ele nos concedeu as oportunidades. E antes de reencarnarmos, como já foi dito, temos centenas de amigos no plano espiritual colaborando na nossa programação, no nosso projetinho de vida. E quando nós deixamos o plano espiritual para vir uma nova encarnação, nós deixamos lá uma torcida de amigos ali, fiéis, leais, firmes, amorosos, que vão nos inspirar
sutilmente a força para a caminhada. Só que muitas vezes nós fraquejamos. E nesses fracassos, muitos chegam a perder a esperança na vida, a ter o desgosto em viver. A vida não tem sentido. Chegando ao extremo de pôr fim à própria vida. O suicídio. E hoje o suicídio, ele não é cometido só por jovens. Nós temos aí um número muito grande de crianças cometendo suicídio, porque não aguentam tanta agressividade, tanta miséria. Nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos idosos. Idosos que viveram uma vida trabalhando, lutando e de repente adoecem e aquela frustração muitas vezes de não servir mais no trabalho ou uma doença mental e acabam cometendo suicídio. Então, isso é muito grave. Deus é o Deus da vida. Só Ele, quando programamos a nossa encarnação, só Ele faz o nosso cartão de chegada e o nosso cartão de retorno. Ceifar a própria vida, estamos antecedendo uma programação que seria o remédio para nós. É como se nós cortássemos o antibiótico antes da data prevista pelo médico. Uma grande infecção. Aí o que vai acontecer? A infecção vai proliferar por todo o organismo. Isso é retratado. Imaginem o espírito. Você vai viver aí 50 anos e de repente com 30 anos você ceifa a sua vida. Claro que Deus é misericórdia. Ele não vai punir, Ele não vai castigar, porque Deus vê, Ele sabe até onde o seu filho lutou para conseguir, qual a intenção de cada atitude. Deus não é cruel como nós aqui na Terra, que analisamos, julgamos de uma forma fria. Deus tem todo um contexto, né? Ele conhece a profundeza do nosso ser. Então, ao chegar no plano espiritual, claro que aquele que comete suicídio, ele é amparado por todos aqueles amigos que ficaram lá quando ele reencarnou, vão abraçá-lo novamente. Mas o problema é o nosso coração, a nossa essência. Porque em espírito vamos nos defrontar novamente com a verdade absoluta que vem do Pai. E aí a nossa consciência não nos dará paz. Então o remorso, a dor, vai ser muito, muito maior. Então vamos lá, as nossas questões aqui. O homem que se vê às voltas com a necessidade, se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como suicida? É um suicida, a resposta dos espíritos. Mas os que causaram, os que poderiam impedir, são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Então, só esse trechinho da resposta. É um suicida. Cometeu uma infração
grave, porque as leis de Deus não consta o suicídio. Agora, aqueles que estão presentes, que poderiam, que deveriam auxiliar e não fizeram nada, também serão culpados pela atitude. Não isenta aquele que cometeu o ato da culpabilidade, mas aqueles que nada fizeram, nada tentaram fazer, também a consciência vai cobrar. A 948, o suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero. O suicídio não apaga a falta. Então aí nós vemos que repete, não deixa de ser um suicídio, não deixa de ter atentado contra as leis de Deus, né? Mas aí ele coloca, quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. A 949, o suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Presta atenção, nós já lemos as duas questões que Deus, é claro, ele vê todo um contexto, mas o suicídio não deixa de ser um suicídio. A falta não deixa de ser uma falta grave, muito grave, né? Então vamos lá. Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim. E Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Então veja que é uma consequência. Se a nossa sociedade fosse aquela sociedade que Jesus colocou há mais de 2000 anos, a sociedade onde os irmãos se abraçassem como irmãos, houvesse a fraternidade, o amor, a bondade, o socorro um ao outro, não haveria mais suicídio, né? Então, aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-la durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Então, de alguma forma, depois retornamos aos campos da terra e vamos ressarcir, porque o espírito, quando ele desencarna, que ele percebe o quanto ele perdeu tempo, né, com tudo isso, com essas fraquezas, o espírito implora para retornar à terra. E mesmo que seja para ele voltar, e ele vai sofrer, ele sabe que ele vai sofrer muita coisa, mas ele pede para voltar. Porque a lei de Deus, ela é muito bondosa, ela é muito misericordiosa. E conseguir ultrapassar essas diferenças, essas tarefas nossas, é maravilhoso para o espírito. Não tem como você não querer fazer, né? Então, a 950. O que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? A mesma resposta, só que em outras palavras, outra loucura. Que ele faça o bem estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia,
Uma falta qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Se nós temos toda a programação para viver aqui na Terra, com todas aquelas dificuldades, porque as nossas dificuldades de hoje, elas não surgiram do nada, de agora. Nós, os espíritas, já sabemos que as nossas dificuldades, elas muitas vezes são arrastadas por nós por muito, muito tempo, por muitas encarnações. Porque até que nós despertamos lá atrás uma outra encarnação para essa verdade de Deus, para esse Evangelho de Jesus, demorou, nós cometemos coisas assim, terríveis. Graças a Deus não nos lembramos, porque se nós lembrássemos, nós teríamos vergonha de olhar para o olho do outro irmão do caminho. Porque muitas vezes aquele que está próximo a nós, que está aí nos amparando, nos auxiliando, foi alguém que nós perseguimos no passado, ou a mesma coisa com o outro, né? Então é assim, as nossas dificuldades de agora, elas vêm sendo arrastadas de muito tempo, e a cada encarnação, nós abrandamos um pouquinho. Então, o vir para a Terra é um pedido de todos os espíritos. O superar as dificuldades, aí vai de um contexto. Vai do contexto todo. De acordo com o esclarecimento que se tenha no coração, que a doutrina espírita nos dá. De acordo com a fé que você tem no Evangelho de Jesus, nas leis do Pai Criador, nós vamos superando as nossas falhas. Em primeiro lugar, o crer na vida eterna que Deus nos concede, que somos filhos de Deus, o confiar, o querer estar com Jesus nesse evangelho de bondade, o acreditar que podemos ser melhores, que a nossa vida aqui na Terra é passageira, que a cada instante nos encontramos com os amigos, aqueles que nos apoiam, que nos incentivam, que a cada encarnação nós aprendemos um pouquinho. Isso já faz uma diferença. Como foi dito agora há pouco, como eu falei agora há pouco, estamos num momento de muitas tecnologias, muita inteligência, muito estudo. Estudos científicos de todas as ordens. Só precisamos tomar cuidado, porque o estudo, ele faz parte da evolução. Mas, antes de tudo isso, precisamos buscar Deus, buscar o entendimento para a nossa vida, quem somos nós, o que fazemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, o que é o Evangelho de Jesus, o que é essa sociedade justa que nós todos buscamos. E não haverá sociedade justa como nós desejamos se não for ali por meio do Evangelho de Jesus. Pode existir todas as ciências sociais, todos os estudos sociais. Se não houver amor, as coisas ficam pela metade. Por isso a humanidade sofre. Porque esquecem do principal. Nós esquecemos do princípio de tudo. A nossa origem.
a nossa origem espiritual. Não a origem corpórea, a origem espiritual. Partimos de quem? Partículas de quem? Por que Deus nos deu tudo isso? Quando nós temos nossos filhos pequenos, sobrinhos, alunos, aquele que observa, como disse Jesus, com os olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou seja, com amor, com carinho, com a verdade da fraternidade, que somos irmãos. Se observarmos atentamente, desde lá do bercinho, os nossos pequenos, numa sala de aula, aquele que está muito quietinho, aquele que fala demais, nós vamos descobrindo os pontos que devem ser trabalhados, onde nós devemos agir com mais atenção para direcionar. É no orgulho, é no sentimento da fragilidade, da inferioridade, eu sou menos. Olha uma coisa que muitos pais cometem aí, as comparações entre os filhos. Seu irmão é muito mais inteligente, você não acerta nada, você não serve para nada, você não dá certo em nada. Meus amigos, quanta crueldade. Nós não sabemos, porque aqui na Terra nós não nos lembramos o porquê das fragilidades, das dificuldades. E se é justamente um coraçãozinho que já traz das outras encarnações essa inferioridade de sentimento, esse medo, esse receio em não conseguir. Aquelas palavras, elas vão tomando forma. Porque aí nós já sabemos também que todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos vibratórios, eles tomam forma. Eles te auxiliam na subida ou eles te ajudam na descida mais rápida. Então, esses comparativos são cruéis. Por isso que lá na questão 947, ele coloca que são mais culpáveis aqueles que não praticam a indulgência com o teu próximo. Começando no nosso lar, começando com os nossos pequenos. Uma sala de aula, observem uma sala de aula. Muitas vezes uma fala do professor tira todo o estímulo, toda a esperança do aluno. Então a responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos educadores, a responsabilidade daqueles que trabalham diretamente com a criança é muito grande. Somos responsáveis um pelo outro. É a fraternidade. São as leis do Pai. Então, ao chegar no plano espiritual, qualquer que seja a forma do desencarne, inclusive o suicida, ele é recebido pelos amigos amorosos. O que o leva ao sofrimento é a sua consciência, que pesa por não ter conseguido superar a dificuldade do momento. Então Deus não o castigará,
Estamos falando aqui do suicídio planejado. Sabemos que existe o suicídio indireto, que nós cometemos diariamente. Muitos de nós ainda cometem diariamente, sem perceber. É a falta de cuidado conosco mesmos. E de todas as ordens. O excesso do uso da porta larga, né? Como nós falamos, tem a porta estreita e a porta larga. E nós aqui na Terra temos uma pressa de ir pela porta larga. Ninguém quer saber da porta estreita. Porque a porta estreita, ela justamente vai te cerceando ali. Vai te limitando. Então, tenhamos compaixão. Tenhamos a fraternidade de Jesus. A fraternidade que Ele tem conosco. E vamos amparar. Vamos ser mais doces. Vamos ser mais sensatos, mais responsáveis nas nossas palavras, nas nossas atitudes, com todos que chegam até nós. Não julgar. Vamos utilizar apenas o verbo amar. Essas questões estão aí no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aqui são apenas algumas reflexões, mas temos aí muita coisa para entender ainda, não entendemos tudo. Eu não me lembro, teve um ano, 2016, 17, não me lembro o ano. A Federação Espírita lançou um material sobre o suicídio, né? Suicídio não, vida sim. Então, façamos uso de conhecer. A nossa inteligência precisa conhecer tudo isso. E ao conhecer tudo isso, busquemos a essência de Jesus no nosso coração. Com certeza, vamos ajudar muito. Qualquer dúvida, nós temos aí muitas palestras, muitos profissionais que ajudam. E temos tudo no Evangelho. O Evangelho, eu acho que é lá no capítulo, não me lembro se é o capítulo 5, capítulo 6, fala das nossas aflições anteriores. Vamos dar uma lidinha, vamos estudar com atenção. E não é deixar só aqui, é aqui. Que a paz, que a luz se faça forte, a esperança na vida, esperança em Jesus, caminhemos com Ele. Que as bênçãos de Maria, de nosso Pai Celestial, envolva todos. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigada. E vamos em frente, vamos firme aí na nossa caminhada, que temos muito a aprender ainda, mas muito mais a praticar. Já aprendemos bastante, já caminhamos bastante lá atrás, né? Então hoje nós estamos no momento de praticar. Vamos praticar mais a nossa caridade verdadeira.